Nós pegamos, por exemplo, a senadora Simone Tebet, ela integra a comissão mista, ela esteve nessa reunião virtual com o ministro Paulo Guedes e ela aborda exatamente esse ponto. Afinal de contas, e essa foi uma crítica muito recorrente, quando o governo entrega um projeto dele fatiado, os movimentos da sinfonia, como quer dizer o Paulo Guedes, não fica claro, afinal, qual é esse leitmotiv, qual é o fio vermelho que puxa pela música. Confira a entrevista gravada com a Simone Tebet poucos instantes antes dessa edição. Eu acho que é muito mais de metodologia. Eu concordo com o governo e que nós já temos experiências infelizes do passado, pelo menos 4 tentativas de reformas tributárias pós-Constituição de 88, e nenhuma delas vingou porque se queria tudo. Então, o governo, por estratégia, resolveu entregar o IVA dual dele, fatiado, para ser acoplado à nossa PEC, à nossa ideia de reforma tributária para estados e municípios. O problema é que ele fatiou de tal forma que, ao invés de trazer em 2 etapas, ele pretende trazer em 4. E quando ele colocou o CBS para nós, que é a contribuição de bens e serviços, que vai aumentar a alíquota de serviços em muito, criou uma reação tão negativa de um setor que vai ser muito atingido e que não sabe como vai ser compensado. E por que não sabe como vai ser compensado? Justamente porque o governo erra quando não entrega toda o seu projeto de engenharia dessa reforma. Nós, William, somos apenas os arquitetos dessa construção, mas a argamassa jurídica e política da reforma tributária, ela depende do projeto de engenharia do governo federal. Até eu não conheço, estive com o Guedes há menos de 2 meses, e não conheço ainda qual é a reforma que o governo federal quer no que se refere aos tributos federais. Nesse contexto, a senhora foi bastante contundente hoje, senadora. A senhora disse que, em relação à CPMF, estão apenas passando um batom nela. A senhora está querendo dizer que o governo está maquiando uma proposta e atrás vem outra? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, me parece que ao invés de... Nós todos temos o diagnóstico e nós todos concordamos com eles. O povo brasileiro paga muito imposto e paga mal porque o mais pobre paga proporcionalmente mais do que o rico. Nós sabemos que temos que tributar menos o consumo, mais a renda e a propriedade, assim por diante. Isso é unanimidade, seja no governo, seja no Congresso Nacional. Nós temos o diagnóstico. Ao invés de prepararmos um bom planejamento e metas, nós já vamos direto para a questão da fonte financeira de recursos. E o governo me parece que está misturando um pouco. Ele quer resolver o problema da reforma tributária, mas também resolver o problema de outros gastos públicos que virão com o aumento da renda básica, aumentar ainda mais a desoneração, que eu concordo, mas quando ele tenta colocar na mesma panela todos esses ingredientes e tentar cobrir todos esses gastos com uma reforma tributária como esta, obviamente que ele não tem alternativa a não ser querer aumentar impostos ou criar imposto novo. Nesse caso, a minha pergunta foi exatamente essa. Ministro, essa contribuição eletrônica, ela é uma CPMF maquiada ou ela é uma contribuição eletrônica apenas para as plataformas e os intermediadores da transação eletrônica? Resumindo numa única frase, quando o cidadão mais pobre ou mais rico usar o cartãozinho dele para comprar por meio eletrônico um remédio na farmácia, ele também vai pagar 0,2 ou 0,4 de imposto ou é apenas uma contribuição eletrônica em cima das plataformas dos intermediários? Se a resposta for positiva para o primeiro caso, eu estou diante de uma CPMF disfarçada. Senadora Simone Tebet, nosso obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Conversamos também com